Foi um milagre que Jesus realizou naquela época. Jesus multiplicou pão e peixe e alimentou uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Jesus fez esse milagre. Todos nós conhecemos, até as criancinhas, elas já sabem, né? Dos peixinhos e dos pães que Jesus multiplicou para que uma multidão pudesse se alimentar naquele momento em que Jesus estava ensinando. Preste atenção, queridos. E após alimentar todo esse povo, os discípulos então entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Foram para o outro lado do mar, em direção a Cafarnaum, mas Jesus não foi com eles. E aí o texto aqui mais para frente fala que Jesus ficou por mais um momento, os discípulos foram, e no meio das águas, no meio do mar, houve uma tempestade. E eles viram Jesus vindo sobre as águas. Jesus andando sobre as águas até o barco, até encontrar os discípulos. E nesse momento, eles viram Jesus fazendo mais um milagre, andando sobre as águas. E quando eles chegaram em Cafarnaum, quando eles chegaram do outro lado, aquela multidão que tinha sido beneficiada com a multiplicação dos pães, encontrou Jesus nesse lugar. Ela foi ao encontro de Jesus. Só que Jesus, ele nunca se deixou impressionar, irmãos, com o tamanho da multidão. Jesus não se impressionava com o tanto de pessoas que estavam perto dele, porque Jesus sabia a motivação. Jesus conhecia a motivação. Ele sabia que aquilo que movia aquele povo não era uma coisa sincera, mas que eles estavam apenas ali por causa dos milagres. Jesus tinha consciência disso. Jesus sabia que ele atraía as pessoas por causa dos milagres. E naquela época, os romanos, eles costumavam dar pão e entretenimento para as pessoas. E as pessoas ficavam felizes. Pão e circo, pão e entretenimento. Era a forma dos romanos manterem as pessoas felizes. Então, onde tinha pão em abundância, onde tinha comida, alimento, bebida, o povo estava lá para festejar, para ficar feliz, para se abastecer. E Jesus conhecia, Jesus sabia. E a gente não deve se deixar enganar, irmãos, pela popularidade de Jesus nesses últimos dias. Porque muitas pessoas têm se achegado a Jesus com esse único motivo, de se alimentar, de receber comida. Muitos têm se aproximado de Jesus apenas pelas bênçãos, apenas pelo que Jesus pode oferecer. E poucos, muito poucos, desejam ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Poucas pessoas hoje em dia entregam a sua vida para Jesus com a consciência de que Jesus é o Senhor e Ele é o Salvador. Até quando a gente fala de Salvador, tudo bem. Jesus é o nosso Salvador, beleza, amém, eu vou para o céu. Mas quando a gente fala de ser Senhor sobre a nossa vida, implica em nós obedecermos a Ele como nosso Senhor. Muitos queremos o Senhor Jesus apenas como nosso Salvador, mas nós não queremos como nosso Senhor, que manda na nossa vida, que governa a nossa vida. E o Senhor quer ser Senhor sobre todas as coisas. Ele quer ser Senhor da nossa vida, Ele quer ser Senhor do nosso destino, Ele quer ser Senhor dos nossos dons, Ele quer ser Senhor dos nossos bens, Ele quer ser Senhor do nosso dinheiro, Ele quer ser Senhor da nossa alma, Ele quer ser Senhor do nosso coração. Ele não quer que a gente chegue para Ele apenas para comer, apenas para se alimentar. Muitos chegam a Jesus apenas para serem curados. Muitos chegam a Jesus porque precisam de um milagre, porque precisam que as suas necessidades sejam supridas. Outros tantos chegam a Jesus para que as suas dificuldades, para que os seus problemas financeiros, para que as situações difíceis em que elas mesmas se meteram possam ser resolvidas por Jesus. Quantas vezes a gente se mete em confusão, quantas vezes a gente se mete em coisas que Jesus não mandou a gente se meter. Depois o que a gente faz? A gente corre para Jesus. Agora dá um jeito, Senhor. Agora dá um jeito. Eu que fiz, mas dá um jeito aí.
Não é assim que a gente faz? A gente vive uma vida muitas vezes desregrada na presença de Deus. Mas a gente quer que o Senhor conserte as coisas para nós. Jesus não tem a intenção de que nós nos acheguemos a Ele apenas pelas nossas necessidades. A gente vai chegar num lugar bom nessa mensagem, em nome de Jesus. Quando Jesus ele faz essa multiplicação dos pães, o propósito dele era falar com aquela multidão. Jesus tinha algo para revelar, Jesus tinha algo para falar para aquele povo. E Jesus então ele usa essa multiplicação de pães para que aquele povo possa se achegar mais a Ele e ouvir aquilo que Jesus tinha para fazer. A palavra de Deus em João 1,17, um pouquinho antes ali, fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus tinha graça e verdade. Jesus tinha alimento, mas ele tinha palavra. Jesus tinha cura, mas ele tinha a palavra da verdade. Jesus tinha as coisas para oferecer, Jesus oferecia o benefício, mas também Jesus tinha a palavra para dar para cada um. Amém? O povo queria comida, mas não a verdade. O povo queria comida, ele queria se abastecer, ele queria ficar, cheio. Mas ele não queria a verdade da palavra de Deus. E no final dos versículos que a gente leu aqui, quase toda aquela multidão abandonou Jesus. Quase todas aquelas pessoas que estavam à volta dele abandonaram a Jesus e se recusaram a andar com ele. Jesus perdeu uma multidão num único sermão. Jesus perdeu uma multidão que estava ali seguindo ele por causa de um sermão. Ele derramou a graça, mas quando chegou a hora de falar a verdade, aquele povo não aguentou. Aquele povo não aguentou ouvir as palavras que Jesus tinha. Aquele povo não compreendeu. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vê Jesus o tempo todo falando: vocês não estão me entendendo. Vocês não entendem o que eu digo. Porque Jesus muitas vezes falava de uma forma enigmática. Jesus falava de formas que às vezes as pessoas não entendiam. Às vezes ele tinha que usar parábolas para que o povo pudesse compreender. Mas aquele povo se afastou de Jesus porque não conseguiu suportar. Qual era o sermão que Jesus falou? Esse que a gente acabou de ler. Esse sermão sobre o pão da vida. Esse era um diálogo que Jesus estava tendo com o povo judeu, com os líderes religiosos. E enquanto ele estava falando, aquele povo estava ouvindo as palavras. Aquele povo tinha procurado a Jesus. Aquele povo estava ali para ouvir aquilo que Jesus estava falando. Talvez pela comida que eles iriam receber, que eles poderiam receber, talvez pelas bênçãos. E eles reagiram de 4 maneiras. Primeiro eles procuraram Jesus, depois eles murmuraram contra Jesus, depois eles discutiram entre si, depois eles foram embora, eles partiram. Aqueles discípulos que estavam com ele, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, o deixaram. Talvez os 12, os discípulos de Jesus que estavam junto com eles, tivessem ficado impressionados que toda aquela multidão tinha saído de um lado do mar e ido para o outro lado só para seguir Jesus. Mas Jesus não se deixava impressionar. Jesus não se deixava se ensoberbecer pelas atitudes das pessoas, pelas atitudes daqueles que estavam à procura de algo para comer, daqueles que estavam à procura apenas dos benefícios que Jesus tinha para dá-los. Mesmo que eles estivessem interessados apenas nos milagres, ainda existia uma possibilidade de salvação para eles. Mas o interesse do povo decaiu. E no começo eles estavam atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais. Mas depois eles começaram a seguir Jesus só pela comida. Só para comer. Só para encher a barriga. E mesmo Jesus nesse sermão,
ele está falando realmente dessa comida, desse alimento. Ele está falando de 2 tipos de alimento. Um para o corpo, que apesar de ser necessário, o alimento que a gente consome não é o mais importante. E o outro alimento é para o ser interior, para o espírito. Esse alimento é o mais essencial na nossa vida. Esse alimento é essencial, o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito, o alimento do nosso ser interior. É essencial para nós. A multidão, ela começou procurando Jesus, mas logo ela começou a pedir sinais. Eles queriam que Jesus mandasse pão do céu para eles, que Jesus os sustentasse. Porque a lei dizia que, os rabinos, eles diziam que aquele que viria, que seria o Messias, faria os mesmos milagres que aconteceram no deserto. Que o pão desceria do céu de novo para alimentar as pessoas. E eles não estavam acreditando em quem Jesus estava dizendo que era. Eles queriam ver para crer. Eles queriam ver os milagres para crer em Jesus. Só que a fé que se baseia apenas em sinais e não na verdade da palavra de Deus, pode levar a pessoa a se desviar. Quando a gente baseia a nossa fé só naquilo que nós enxergamos, quando a gente baseia a nossa vida cristã só nos milagres que nós vemos, nos sinais que nós vemos, nós não vamos conseguir ficar ancorados em Jesus. Nós não vamos conseguir ficar firmes em Jesus. Porque Jesus, ele veio trazer uma outra realidade. Jesus, ele veio falar de que a gente agora precisa ter muito mais fé, crer muito mais do que enxergar. Crer muito mais do que muitas vezes entender. A gente precisa crer mais do que a gente entende, você sabia? Às vezes você não está entendendo nada na tua vida. Às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo. Você não está compreendendo nada ao teu redor. Mas se você está na presença de Deus, se você está no caminho certo, apenas creia. Apenas creia. Continue tendo fé em Deus. Continue tendo fé que Jesus, ele supre, ele conhece todas as coisas. Quando a gente baseia a nossa vida naquilo que a gente enxerga, irmãos, nós vamos sucumbir. Quando a gente baseia a nossa vida somente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, ou naquilo que a gente pode tocar, a gente vai chegar num ponto que a gente não vai resistir. A nossa fé não vai aguentar. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. A nossa fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Mesmo que você não esteja entendendo, continue crendo. Mesmo que você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo à sua volta, continue crendo. Porque se a gente não se basear na palavra de Deus, a gente pode se desviar. Jesus, quando ele respondeu, ele procurou conduzir o povo para uma compreensão mais profunda do que era o maná, do que era o pão, do que era o alimento que as pessoas precisavam. Porque elas pensavam que era apenas um alimento físico, apenas um alimento do corpo. E Jesus estava querendo fazer com que eles entendessem que eles precisavam de muito mais do que aquilo. Jesus, ele descreveu então que ele era o pão da vida, que desceu do céu. E ouvindo Jesus oferecer esse pão, aquela multidão, ela começou a pedir de Jesus. Jesus, me dá, eu quero esse pão. Vocês lembram da samaritana no poço? Amém? Vocês lembram da mulher samaritana que estava lá no poço? Jesus, ele estava falando coisas tão profundas naquela palavra, naquele encontro com aquela mulher. Jesus estava falando coisas tão profundas. Se você soubesse de quem você está pedindo água, é você que me pediria. Você me pediria a água e eu te daria a água da vida. E do teu interior começaria a brotar rios e rios e rios de água.
Jesus estava falando de uma realidade espiritual e aquela mulher não estava conseguindo entender porque ela só queria a água para não ter que ir mais no poço beber, para não ter que ir mais buscar água no poço. Vocês estão entendendo, irmãos? Enquanto Jesus está numa espiritualidade aqui, ó, a gente está aqui embaixo. Jesus está querendo nos sustentar com o pão vivo e a gente está querendo só comida, almoço, janta. Jesus, Ele quer nos dar um alimento, a água que não vai mais faltar na nossa vida. E aquele povo não estava compreendendo, assim como aquela mulher samaritana, eles não estavam compreendendo o que era o pão. O que era o pão vivo que desceu do céu. Eles queriam só almoçar. Eles queriam só comer. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava querendo dizer. E hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas procurando Jesus apenas pelos benefícios que Ele dá. Apenas pelas suas mãos. Apenas pelo que Ele pode proporcionar para nós. A gente quer buscar Jesus pelo que Ele oferece, não por quem Ele é. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus intimamente ou você só ouviu falar dele um dia? Quando Jesus ele se apresenta como o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. Ele quer saciar a tua fome. Ele quer saciar a tua fome espiritual. Ele quer se revelar para nós. Ele quer se revelar a cada um de nós. Jesus ele diz que aquele que quer ser saciado com o pão do céu precisa crer nele e se entregar a ele. Assim como o nosso corpo, irmãos, precisa da comida e da bebida. Como a gente ingere a comida e a gente ingere a bebida, assim também nós precisamos ingerir o alimento espiritual, que é Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra dele na nossa vida. Tudo o que nós precisamos, nós podemos encontrar nele. Tudo que a gente precisa, a gente pode encontrar nele. Ele não pode só te dar os bens materiais. Ele não pode apenas te dar um trabalho, uma bênção. Ele pode te dar tudo o que você precisa. Tanto material como espiritual. Principalmente espiritual. Ele pode te dar. Mas para isso, tem uma condição. Para que Ele possa saciar a tua vida, ser o sustento da nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Crer nele. Nós precisamos crer nele com todo o nosso ser. Precisamos crer nele com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Jesus ele garante que aquele que crê nele, todos nós que buscamos a Deus, não vamos nos perder. Todo aquele que busca Jesus, todo aquele que se coloca e crê na presença dele, crê em Jesus, não vai se perder. Amém, irmãos? E aí Jesus ele começa a se revelar. Ele começa a se revelar e dizer: eu desci do céu. Eu desci do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí aquele povo começou a se perturbar. Porque Jesus estava declarando que ele era uma divindade. E aquele povo estava incomodado com isso. Eles achavam que conheciam a Jesus. Eles achavam que sabiam de onde Jesus tinha vindo, mas na realidade eles não queriam reconhecer quem Jesus era. Eles não queriam reconhecer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que as Escrituras prenunciavam. Eles não estavam compreendendo. Quando Jesus ele chamou a si mesmo de pão da vida, ele não estava afirmando ser ainda maior do que ele era. Porque Jesus sempre deu exemplo de ser servo. Jesus sempre foi servo.
Mas ele estava querendo dizer daquilo que ele podia fazer dentro do ser humano. Ele queria dizer, falar do preço que ele estava pagando, que ele estava disposto a pagar por cada um, por mim e por você. Jesus disse então que ele era o pão da vida, e aquele que vem a ele jamais terá fome. E tudo que aquele povo, que aquelas pessoas precisavam fazer era crer, era acreditar. Mas para elas era difícil acreditar, porque o ensinamento de Jesus era duro e parecia até blasfemo. Porque quando Jesus está falando que nós precisamos comer a carne dele e beber o sangue dele, se a gente não tem um entendimento espiritual, o que a gente vai pensar? Que é canibalismo, não é? Se um leigo, se alguém que não tem conhecimento espiritual nenhum, não tem o Espírito Santo, vai ler essa passagem da palavra de Deus aqui, dizendo que quem come minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna. É canibalismo, irmãos. E aquele povo começou a se assustar e pensar, não, essa palavra é muito dura. Isso que Jesus está dizendo é muito duro, eu não consigo suportar. Toda aquela multidão que se sentiu atraído por Jesus, eles se sentiram atraídos pelos motivos errados. Eles não compreendiam quem Jesus era, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Eles eram míopes e estavam longe de Deus. Eles estavam longe do relacionamento com Deus. As pessoas, elas acreditavam naquilo que Jesus podia fazer, mas elas não queriam acreditar em quem Jesus era. Elas acreditavam nos sinais, elas viam os sinais, acreditavam nos prodígios, mas elas não acreditavam que Jesus, ele era o Messias. Elas não acreditavam que Jesus realmente tinha vindo, descido do céu, e que era aquele que iria entregar a sua vida. Jesus, ele faz um convite para que as pessoas que acreditam nele se entrelacem com ele. Sabe, irmãos, não é só acreditar. Não é só dizer, ok, Jesus existe. Ok, Deus existe. Ok, beleza. E aí? Não é só isso que Jesus quer. Jesus, ele quer muito mais. Ele quer que a gente acredite que ele existe. Mas ele também quer que a gente viva uma vida de relacionamento com ele. Ele quer que a gente viva uma vida entrelaçada, aonde a gente não sabe quando termina um e começa o outro. Você já pensou? Você viveu uma vida com Jesus tão entrelaçada que você não sabe o que é teu pensamento, o que é de Jesus, que vai ser tudo uma coisa só. Que você não sabe o que é tua vontade, o que é de Jesus, porque vai ser tudo uma coisa só. Você já parou para pensar isso? É isso que Jesus quer fazer dentro de você. Porque a vontade dele que habita, que está dentro de nós quando nós temos um relacionamento, essa vontade, ela se cumpre. Então, se a nossa vontade, que está ligada com a vontade de Deus, ela está mais próxima de acontecer, aí o milagre vem na nossa vida. Porque nós conhecemos a mente do Senhor. Porque nós temos um relacionamento com Ele. Porque nós estamos com Ele em todo o tempo. Aquelas pessoas que estavam com Jesus só por causa da comida, só por causa dos sinais, eles rejeitaram a Jesus. Elas rejeitaram o convite que Jesus fez para não apenas ter uma vida superficial, não uma vida apenas onde elas fossem supridas fisicamente, mas uma vida onde elas fossem supridas espiritualmente por completo. Elas rejeitaram a Jesus. E quantos de nós, irmãos, temos feito isso também? Temos recebido a revelação de quem Jesus é. Temos recebido a revelação do que Jesus pode. Temos recebido a instrução de que Deus, de que Jesus deseja um relacionamento conosco. E nós temos rejeitado esse convite. Temos rejeitado o convite de Jesus para estar com Ele.
para fechar a porta do nosso quarto e dobrar o nosso joelho e orar e falar com Ele. Não uma oração mecânica, não uma oração decorada, mas rasgando o nosso coração diante dEle. Muitos de nós têm rejeitado esse convite. Sabe, Jesus, Ele perdeu seguidores mesmo antes das mídias sociais. Hoje a gente tem seguidores, né? Tem gente que se importa com isso. Eu não me importo, nem sei, na verdade. Não é essa a intenção. Mas Jesus, Ele já perdeu seguidores naquela época. A gente nem existia ainda, eu e você nem existíamos. Jesus já perdeu seguidores com um único sermão, com uma única palavra de verdade. As respostas que Jesus dava para aquela multidão estabeleciam uma condição da parte de Jesus que exigia mais confiança e mais fé do que entendimento. Jesus estava falando a um povo, Jesus estava falando às pessoas e estabelecendo uma condição. Se vocês querem me seguir, se vocês querem a vida eterna, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Se vocês querem a vida eterna, vocês precisam ter um relacionamento comigo. Se vocês querem a vida eterna, se vocês querem ser supridos na sua vida, vocês precisam ter um relacionamento comigo. Jesus estava elevando o nível. Jesus estava elevando o padrão. Não era só comida e bebida. Não era só encher a barriga. Não era mais só os sinais. Jesus não quer só fazer sinais na nossa vida. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer estar conosco todos os dias. Ele quer ser ouvido por nós. E Ele quer a nossa obediência. Como igreja, Jesus, Ele nos pede muito mais do que um tempo nos cultos de domingo. Como igreja, Jesus, Ele nos pede muito mais do que essas horinhas que a gente passa aqui, no domingo ou na quarta. Ele pede o nosso coração, Ele pede a nossa prioridade. Ele quer ser a nossa prioridade, Ele pede a nossa prioridade, não porque Ele julgue que as outras áreas da nossa vida, como família, trabalho, amigos, seja insignificante. Irmãos, preste bem atenção. Jesus quer a nossa prioridade, mas não é porque Ele acha que a nossa família não precisa, porque o nosso trabalho não precisa dar atenção para o trabalho, não precisa dar atenção para a família, não. Jesus, Ele pede prioridade, porque Ele sabe que se Ele estiver no topo das nossas prioridades, o restante se ajusta de uma forma sobrenatural e tremenda na nossa vida. Ele não quer que você deixe a tua família por causa dele. Ele não quer que você largue o teu trabalho por causa dele. Ele não quer que você largue os teus amigos por causa dele. Mas Ele quer estar no topo, porque Ele sabe que se Ele estiver no topo das tuas prioridades, tudo que tiver para baixo vai ser bênção. Tudo que tiver para baixo das prioridades que Ele está, vai ser bênção, vai ser sobrenatural na tua vida. Ele não pede prioridade do nosso tempo, porque Ele quer nos penalizar. Não. Ele não quer penalizar a gente. Quando Ele pede o nosso tempo, a nossa vida, Ele quer ser nossa prioridade, é por puro amor e bondade. Quando Ele quer ser o primeiro, é porque Ele nos ama. Quando Ele quer ser o primeiro, é por causa da bondade dEle, do amor dEle. Ele sabe que o alimento que nós precisamos vem dEle, é Ele. Ele sabe, e quando Ele está no lugar certo nas nossas vidas, nós somos supridos e cheios de autoridade e poder de Deus. Meu Deus,
Eu esperava um glória a Deus mais alto. Irmãos, você tem noção daquilo que Jesus está falando conosco nessa noite? Ele não quer ser prioridade porque Ele quer roubar você da tua família, porque Ele quer roubar você dos teus amigos. Ele quer ser prioridade porque Ele quer te abençoar. Ele quer ser prioridade porque Ele quer te dar o sustento. Ele quer te dar tudo o que você precisa. Porque Ele é amor e Ele é bondade. Quando aquela multidão foi embora, quando aquela multidão não aguentou as palavras de Jesus e foi embora, Jesus ele se voltou para os 12, para os discípulos dele e perguntou: e vocês? Também não querem ir? Vocês também não vão embora? Vocês também não querem me deixar? Vocês não querem também fazer como essas pessoas? E ir embora? Sabe, irmão, Jesus ele não força ninguém a segui-lo. Jesus ele não força ninguém a viver uma vida com Ele. Ele não vai forçar você. Ele não vai te obrigar. Mas eu quero te dizer que se você fizer, se você ouvir as palavras, se você receber a graça, as bênçãos vão te alcançar. Quando você decidir seguir a Jesus, apesar das renúncias que você precisa fazer, a graça dele, o favor dele vai te alcançar. Ele está aqui nessa noite. E você quer ir embora? E você que ouviu essa palavra nessa noite, de que se você quiser seguir Jesus, você tem que comer e beber, comer a carne e beber o sangue dele. Você precisa estar num relacionamento com Ele. Jesus te pergunta nessa noite: e você quer ir embora? Você quer ir embora? Pedro foi a primeira pessoa que respondeu aquela pergunta de Jesus. Ele disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós voltaremos? Aonde nós iremos, Senhor, se não for ficar do teu lado? Você já parou para pensar para onde você voltaria hoje? Para onde você iria se você não estivesse na presença do Senhor? Como a sua vida estaria? O que você estaria vivendo se o Senhor não tivesse te resgatado? Se o Senhor não tivesse te trazido para perto dele, aonde você estaria? Pedro, ele captou a mensagem de Jesus. Ele sabia que Jesus não estava falando do corpo físico, da carne física, e nem do sangue. Jesus estava falando da palavra. Jesus estava falando das verdades espirituais. E Pedro entendeu. E ele disse: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir. A palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, ela sempre vai peneirar os nossos corações. Ela sempre vai tirar aquilo que não presta, vai talvez apontar aquilo que precisa ser tirado da nossa vida. E Deus, Ele chama a todos nós. E pelo poder da palavra, Ele quer que nós nos acheguemos a Cristo. Ele quer que nós estejamos mais perto de Jesus. Talvez hoje Jesus para você é só uma figura da história. Talvez Jesus para você é só alguém que você conhece de longe, só de ouvir falar. Mas nessa noite Ele quer se revelar para você. Nessa noite Ele quer que você coma e beba dEle. Ele quer que você se alimente daquilo que Ele diz. Ele quer que você se alimente, seja sustentado por aquilo que Ele fala, pela palavra dEle.
pela graça dele. Nós vivemos dias muito difíceis, dias de muitos questionamentos. E às vezes, a gente tem muitas dúvidas. Às vezes as dúvidas, elas chegam para desestabilizar a nossa vida. Eu não sei se é com vocês também, mas eu muitas vezes já passei por momentos de dúvidas, de não saber aquilo que Deus tinha para mim, no momento em que eu não estava entendendo nada. E nesses dias difíceis, eu quero dizer para você que as respostas verdadeiras, as nossas perguntas mais difíceis, elas são encontradas em Jesus. As respostas mais verdadeiras para mim e para você, quando a gente tem dúvida, quando a gente precisa de uma direção, as respostas mais verdadeiras, elas vêm de Jesus. Elas vêm dele, e se a gente permitir que essas respostas que ele nos dá nos aproximem dele, nós vamos estar ancorados. Nós vamos estar firmes no Senhor. É preciso ter fé para continuar seguindo Jesus. Se coloque de pé. É preciso ter fé para confiar quando nós não entendemos. Feche os teus olhos. Eu quero chamar o Nata, a banda. Preste atenção. É preciso ter fé. Feche os teus olhos. É preciso ter fé para se manter obediente. É preciso ter fé para viver ao contrário dos padrões do mundo. É preciso ter fé para lidar com as decepções, os desencorajamentos e as desilusões. É preciso ter fé para lidar com a injustiça e o sofrimento do mundo. É preciso ter fé para continuar seguindo quando não sabemos para onde estamos indo. É preciso ter fé para permanecer forte e corajoso, para permanecer leal, para viver com propósito e continuar focado na missão. É preciso ter fé para nunca ir embora. Aconteça o que acontecer. E para onde nós iríamos?